Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 25 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Entrada Triunfal. Dois textos aparecem como base para o nosso estudo. O primeiro deles, Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, que diz assim, o texto especificamente vai dizer, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém montou ainda. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhes, o Senhor precisa dele e o devolverá. Eles foram e encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto os amarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram, o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele seus mantos, Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o rei vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. O outro texto que eu mencionei é o texto de Zacarias, capítulo 9, versos 9 e 10. Um texto que vai dizer o seguinte, alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você justo e vitorioso, humilde, montado num jumentinho, cria de jumenta. Ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e os arcos de batalha serão quebrados. Ele proclamará paz às nações e dominará de um mar a outro, do Eufrates até os confins da terra. Esse texto representa para nós o momento no qual Cristo Jesus finalmente chegou à cidade de Jerusalém. Quando ele chegou à cidade, depois de uma viagem, veja, nas outras visitas que Jesus tinha feito a essa mesma cidade, Jesus tinha guardado um silêncio total e absoluto. Ele era de uma discrição realmente incrível. Ele, quando fazia alguma coisa, dizia para as pessoas, não contem nada a ninguém. Ele mesmo era extremamente discreto. Já na chegada a Jerusalém, e imagine que Jesus estava sendo procurado na cidade. Nós mencionamos a lição da semana passada, que Jesus Cristo vai se retirar da região da Judéia, vai para Cesareia de Filipe, exatamente pelo fato de que ele estava sendo procurado ali. Os líderes judeus já estavam tramando a sua morte. O que se esperava dele, se ele viesse para a festa, se esperava que ele ainda fosse muito mais discreto, que ele tentasse passar desapercebido. Mas diferente de tudo isso, ele vai entrar de forma triunfal em Jerusalém. O que chama a atenção é que no texto de Marcos capítulo 11, versos 1 a 11, nós encontramos pelo menos 60% do texto, se não mais, dedicados ao fato de que os discípulos iriam até um povoado próximo de Jerusalém e eles iriam encontrar um jumentinho que nunca havia sido montado. E que, aliás, a descrição que é feita é deles chegando nesse lugar, encontrando o jumentinho, eles indo desamarrar o jumento, alguém perguntando por que eles estavam pegando aquele animal, eles dizendo que o mestre precisava deles, e como tudo isso aconteceu exatamente como Jesus mencionou. Por que essa preocupação toda? Pelo menos por 2 razões. E o nosso guia de estudos vai falar a respeito das 2. A primeira razão é que esse evento mostra os poderes proféticos de Jesus, ressaltando a dignidade da sua chegada e ligando esse evento à vontade de Deus. 2 detalhes importantes. Primeiro, nós estamos falando de um jumentinho no qual ninguém ainda havia montado. Eu não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de ver a doma de cavalos. Existem vários métodos, várias metodologias para tentar fazer a doma, ou seja, para preparar um animal para a montaria. Um dos meus tios maternos, ele inclusive já é falecido, ele fazia a doma de cavalos, mulas e assim por diante, animais de montaria. E eu me lembro dele mencionando que ele precisava de um tempo considerável
para conseguir fazer a doma, para conseguir fazer com que o animal aceitasse a montaria de um ser humano sobre ele. Não é uma coisa simples, não é uma questão simples. Agora veja, aqui nós estamos falando de um animal que nunca havia sido montado. Você percebe que Jesus Cristo montar num animal que não tinha passado por um processo de doma, só isso já é por si só um milagre. Então havia um aspecto de milagre envolvido aqui no contexto da situação. Há ainda uma outra situação, né? Jesus descreveu aonde eles encontrariam o animal, descreveu que alguém os abordaria perguntando por que eles estariam pegando o animal, e o que eles deveriam dizer, e que as pessoas permitiriam que o animal fosse trazido. Tudo que Jesus mencionou que aconteceria, aconteceu. Exatamente da mesma forma como ele predisse que aconteceria. Então, aqui você vê uma série de milagres proféticos acontecendo, tanto a previsão de Jesus, como também o aspecto da doma desse animal. Há um outro detalhe aqui no aspecto profético também, que tem que ser ressaltado. Não sei se você se lembra, quando Davi já era idoso, Adonias, o filho mais velho de Davi, começou uma rebelião contra o próprio pai. Davi já estava de cama. Quando ele faz um banquete para os homens mais importantes de Jerusalém, esses indivíduos, eles estão num local que havia sido provido por Adonias. Joabe, bem como o sumo sacerdote, estavam dando suporte para Adonias. Enquanto isso estava acontecendo, Davi não tinha conhecimento disso. O profeta Natã vem até a mãe de Salomão, e conversando ali com ela, vai dizer: olha, Betseba, se nós não fizermos alguma coisa agora, Adonias vai se tornar rei. Quando ele se tornar rei, provavelmente ele vai mandar matar o Salomão, porque o Davi já tinha mencionado que Salomão ia ser o rei depois dele. A Betseba entra nos aposentos do rei, fala para ele isso. Enquanto ela está falando, o profeta Natã chega e diz: o senhor decidiu colocar Adonias no seu lugar enquanto rei, porque ele está fazendo nesse momento um banquete, e nenhum de nós foi convidado para esse banquete, o que significa que na hora que ele sentar no trono, todos nós morreremos. Davi manda chamar a sua guarda pessoal e vai dar uma ordem. Ele vai dizer o seguinte: olha, peguem a mula real, coloquem Salomão sobre ela e façam com que ele entre na cidade de Jerusalém. Conforme ele estiver entrando, façam com que as pessoas o saúdem e o aclamem rei no meu lugar. Tragam-no até a sala do trono, e então eu vou entronizá-lo. Eu vou fazer com que ele seja meu corregente. Enquanto o banquete está acontecendo, as pessoas ouvem gritos, e são gritos de hosana ao rei. É um grito que a palavra hosana, ela tem um significado muito intenso, que vai aparecer aqui no contexto do nosso guia de estudos. Significa salva-nos agora, mas acabou tomando um significado de louvado seja Deus. Mas a ideia é salva-nos agora. Era alguma coisa que era dita aos reis quando eles eram entronizados, com a ideia de que agora que ele vai ser rei, que ele vai ter poder e autoridade, que ele deveria salvar o povo. Conforme Jesus agora, quando ele vai entrar de forma real na cidade de Davi, as pessoas vão gritar: hosana, salva-nos agora. Era uma reprodução do que havia acontecido lá na época de Salomão, quando Salomão entrou de forma triunfal em Jerusalém. E o que acabou acontecendo foi que o Adonias, bem como aqueles que estavam com ele, acabaram sofrendo as consequências da sua rebelião contra a vontade do rei. Mas veja que agora Jesus Cristo, ele está entrando na cidade. A cidade de Jerusalém era uma cidade que era localizada em cima de uma montanha, era uma cidade pequena. Naquela altura, a cidade contava com aproximadamente 1 quilômetro quadrado, é isso que está aqui dizendo, mais ou menos. Ela estava localizada a uma altitude de 740 metros acima do nível do mar. Na época de Jesus, sua população talvez fosse de 40 ou 50 mil habitantes no máximo, e esses números costumavam aumentar durante a Páscoa. Flávio Josefo vai mencionar que naquela Páscoa, de maneira especial,
a cidade estava superlotada. E muito provavelmente Ellen White vai falar a respeito disso também, porque a fama de Jesus havia chegado na diáspora, nos locais por onde os judeus haviam sido dispersos. Então agora eles queriam saber quem era esse. Então a curiosidade havia chamado muitas pessoas e a entrada de Jesus fez com que todos olhassem para ele. A cidade cobria apenas cerca de 1 quilômetro quadrado, enquanto que o monte do templo cobria cerca de 150 metros quadrados. Esse belo complexo do templo, portanto, acabava, que estava na parte mais alta da cidade, sobre o monte, a montanha principal, a colina de Ofel, como também era conhecida, que era nada mais nada menos do que o Monte Moriá, o mesmo local aonde, anos antes, o Abrão tinha ido para poder sacrificar o Isaac. Esse lugar, portanto, era muito emblemático. E Jesus ele vai provavelmente entrar pela porta leste, a mesma porta que é chamada Porta Dourada, é uma porta que agora, nessa altura, ela foi fechada por tijolos. Provavelmente Jesus entrou por essa porta e teria subido até a região do templo. Uma coisa realmente extraordinária. As pessoas, e o livro das Atos das Nações vai dar alguns detalhes dessa entrada de Jesus, que foi alguma coisa extraordinária. Ela menciona que quem vinha segurando as rédeas do jumentinho era ninguém menos do que o próprio Lázaro que Jesus havia ressuscitado. Era uma coisa tremenda. Muitas pessoas que haviam sido curadas por Jesus estavam entre a multidão, que clamava Hosana ao filho de Davi. Eles colocavam suas roupas no chão para que Jesus pudesse passar por cima, abanavam com palmas e aclamavam, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana ao filho de Davi. Tudo aquilo chamava a atenção para Jesus Cristo. O João menciona que os próprios líderes do povo disseram: você não está ouvindo o que as pessoas estão dizendo? Manda que eles parem. E Jesus disse: em verdade eu digo a vocês, que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. Haviam dezenas de profecias se cumprindo com essa entrada de Jesus. E ao contrário daquilo que muita gente esperava, que Jesus entrasse e começasse uma rebelião contra os romanos, ele chega até o templo, a noite já estava caindo, e ele vai sair de forma silenciosa do templo até voltando para Betânia, mas o dia seguinte seria realmente muito interessante. A gente vai ter oportunidade de amanhã dar uma olhada exatamente nisso. Jesus viria para fazer a diferença total e completa dentro daquilo que ele queria fazer em Jerusalém. Bom, quando você pensa sobre isso, uma coisa fica clara: Jesus é ninguém menos do que aquele em quem se cumprem todas as profecias. E assim como as pessoas do seu tempo precisavam de uma experiência forte com ele, de reconhecê-lo, de permitir que ele entrasse de forma triunfal em Jerusalém, nós também temos que ter o nosso coração aberto e permitir que Jesus entre de forma triunfal na nossa vida, que ele faça parte da nossa existência. A menos que façamos isso, nós teremos sérias dificuldades, não teremos a oportunidade de poder experimentar a glória do Senhor na nossa vida. Portanto, o Senhor Deus hoje nos desafia a abrirmos o nosso coração para que ele entre de forma triunfal. Nessa semana, como eu mencionei ontem, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, mais especificamente na igreja dos Campos Verdes, na região de Alvorada, com o meu amigo pastor Adilson Barros, fazendo aqui uma semana especial. É uma semana de decisões. Se você estiver aqui por essa região e quiser estar conosco, será muito bem-vindo. Mas nós estamos clamando a Deus para que muitas pessoas abram o seu coração, para que Cristo entre de forma triunfal na vida delas. A entrada de Jesus na nossa vida, na nossa existência, como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores, como aquele que terá domínio sobre a nossa vida, como nosso Salvador e Senhor, pode mudar completamente a nossa existência. Por isso, eu o desafio em nome de Jesus. Talvez esteja falando hoje para alguém que se afastou do caminho do Senhor, para alguém que nunca se entregou a Ele, ou para alguém cuja experiência espiritual está de morna para fria. O Senhor Jesus te chama a permitir que Ele seja o Rei da sua existência. Grite hoje, Hosana ao filho de Davi, convidando o Senhor a entrar na tua vida. Eu te garanto que a tua vida nunca mais será a mesma. Ore comigo agora. Pai do céu, muito obrigado por tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos de deixar que Jesus entre na nossa vida como Senhor, como Salvador. Ajuda-nos a aproveitar essa oportunidade, Senhor. Nos colocamos em tuas mãos, clamando,
para que Cristo seja o nosso Rei, Senhor. Colocamos também diante do Senhor cada pedido, Pai, que está no coração dos seus filhos. Talvez haja alguém que está buscando uma intervenção da tua parte. Eu clamo a ti, por favor, opera de forma maravilhosa na vida dessa pessoa, mesmo que seja um milagre que ele está buscando. Pois em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Eu estudo a lição, e você?